Continuamos no estudo do Apocalipse 13, vamos iniciar no verso 8, onde a gente parou. A gente coloca esses links ligados a palavras como o livro de Daniel em azul, como outras questões como a grandeza de Deus versus a obra inimiga, como Deus vem com seu poder, né? E a gente parou aqui no verso 8. Esse capítulo riquíssimo, né, dessa luta das bestas na obra inimiga versus o povo de Deus. No verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Link aqui com o livro de Daniel. O livro de Daniel que se liga muito ao Apocalipse, como a gente tem falado. A estátua ali do sonho do rei em Daniel representando vários reinos, né, inclusive na história. Mas tudo isso fala da inimizade, né, desses reinos que vêm para combater contra o reino de Deus. É a simbologia ali do livro de Daniel. E isso tudo é simbólico realmente da obra inimiga entrando, que liga a Daniel 7, né, os 4 animais mais o pequeno chifre. Então a gente vê sempre 4, 5 ali animais ou reinos e chifre também, onde há essa luta contra o povo de Deus. Esse domínio que ali foi dado a Adão e Eva foi passando por gerações, né? Abraão, Isaac, Jacó, Israel, são alguns exemplos. E Israel e Judá dominados, né? Ali os reis viriam de Israel, né? De Judá. Esse reino de Deus que a vontade de Deus é ser implantado no mundo inteiro, mas veja só, houve essa quebra. Os reinos todos, Babilônia, Síria, no caso aqui relativo a Daniel, Babilônia, Medo-Persa, grego, romano, até hoje, né, que combate o povo de Deus. Temos muita influência desses reinos ainda, nas igrejas, inclusive no mundo. A igreja católica e protestante, que a cultura se alinha muito com esses pensamentos, né, grego, romano, etc. Então isso não morreu, ainda continua. Mas o reino de Deus, né, Jesus eterno, um dia vai dominar realmente a terra. A verdadeira batalha, né, a carne e o espírito, essa guerra aos santos que são vencidos, os santos, mas que as verdadeiras bestas e reinos, né, que vêm contra a obra de Deus, que realmente é a religião, são doutrinas erradas que combatem, porque realmente o povo de Deus tem sido escolhido já desde o Antigo Testamento para quê? Para trazer o reino de Deus para essa terra. É como um primogênito, né, que vai cuidando ali de todos, e essa tipologia dos 144 mil. É um evangelho de falsas doutrinas, carnal muitas vezes, né? Eu posso, eu sei, eu faço, né? A mente, vamos cuidar da mente ou ensinar a mente a fazer algo, mas realmente a profundidade do interior do crente é onde se deve ser trabalhada mais, né? Principalmente. É claro que tem coisas literais que a gente, para essa vida mesmo, que a gente se beneficia ensinando. 2 Coríntios 10, né? As nossas armas não são carnais, são poderosas, né? Destruição de fortalezas em Deus, né? Os conselhos à altivez, à elevação, né? Que se levanta contra o conhecimento de Deus. É tudo isso que se eleva, que deve ser derrubado. É toda a história aqui do Apocalipse. A batalha é o quê? Vencer, né? Que é morrer para esta vida. Guerra aos santos e vencê-los. Muitas vezes até tem um lado bom, porque através dessa obra errada, os olhos vão sendo abertos, né? Toda a história ali do Gênesis 3, no Éden. Tem um lado que o ser humano vai reconhecendo onde está o erro, né? Se tiver com os olhos abertos para reconhecer as falsas doutrinas, o falso evangelho. Então, é o livro da vida do Cordeiro que foi morto, né? Cujos nomes não estão, né? Cujos nomes não estão. Então, são a esses que a besta vem, realmente vem, colocando muitas pessoas que deveriam estar com o nome escrito no livro da vida, mas vão seguindo, vão se prostrando para uma obra que não é a obra de Cristo, não é o reino de Cristo. É a questão de morte e vida, né?
ter o nome no livro da vida, realmente veja só, vida e cordeiro que foi morto. É a morte que traz a vida, a morte para esse mundo, né, em contraste, trazendo a vida para o reino de Deus. A gente continua nesse segundo link aqui do verso 8, que fala de terra, vários versos que se ligam à terra, né? Então, no Apocalipse é muito simbólico a questão de céu, mar, terra, também tem um abismo, né? A parte carnal da terra, a parte mal, né? Realmente, até a palavra Adão vem de terra, é uma das palavras para terra no hebraico, né? Tem o Adamar, que se liga a Adão, que se liga a vermelho, né? O sangue, inclusive. E tem um lado bom também da terra prometida, tem esse lado de terra e céu. Mas aqui alguns versos que eu seleciono, Apocalipse 13:1, besta que sobe do mar. E aqui no verso 8, que a gente está vendo, os que habitam sobre a terra vão adorar essa besta, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A terra aqui no sentido negativo, mas também a terra de uma forma até global, né, porque essa obra inimiga tem se espalhado realmente por toda a terra, inclusive literalmente, praticamente, vamos dizer assim. Então a terra prometida se torna um local do engano, religião carnal que vence o poder de Deus, né, por 3,5 tempos apenas, né, não literalmente. A gente vai para o verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos é para ouvir, senão é como um ídolo, né? E como o Salmo fala, é um ídolo que tem os olhos, mas não vê, um ídolo que tem os olhos, mas não vê, boca, mas não fala, nariz, mas não cheira, mãos, mas não pode tocar, e etc. E assim é aquele que o adora, que se prostra a ele. Então o ídolo realmente está ligado à questão da vista, uma obra das mãos humanas, né? O olho, a mão fazendo uma obra, todo o contexto aqui, né? A obra ligada ao número 6, né? 6 dias trabalhareis, no 7º descanse. Então Deus quer que a gente entre no seu descanso, a 7ª trombeta, né? 7ª trombeta, 7 igrejas, 7 selos, 7 taças. A igreja tem que ser levada ao 7, ao descanso das suas obras. Isso se dá através de ouvir. Então esse slide aqui que a gente vai aprofundando à medida que a gente vai chegando no 666, porque o foco na igreja é o que? A salvação pela graça ou pelas obras. Há um contraste, né? Há uma coisa estranha, porque todos sabemos que a salvação é pela graça, mas muitas vezes é muito pregado às obras, né? Vamos ser uma boa pessoa, isso ou aquilo, um bom pai, uma boa mãe, um esposo ou um marido. As obras fazem parte, né? Para as 7 igrejas ali, a mensagem várias vezes é: conheço as tuas obras. Então as obras são parte do trabalho do crente. Ser uma boa pessoa, pai, mãe, filho, esposa, marido, tudo faz parte. Mas, de qualquer forma, ainda são obras, não necessariamente faz parte de um descanso, mas até uma consequência de uma vida com Deus. O que a igreja tem nos ensinado, né? Será que a igreja sabe o que realmente é o sábado, o descanso? É realmente ir para a igreja no domingo? Ou é muito mais do que isso? Ir para a igreja no domingo, até tirar um dia para Deus, de uma certa forma, é um descanso, é verdade, mas isso é, na verdade, os 7 dias da semana. E isso é até mais uma obra do que um descanso. Então, a gente continua aqui, dízimo. Será que a gente busca o real significado deste? Se a gente ficar só na parte literal, vai continuar sendo uma obra. O falar, controlar os nossos lábios é uma coisa boa, verdade. Mas o coração íntimo, onde realmente a obra de Deus tem que estar, o pão ali no ventre, o filho no ventre. Então, senão, apenas vão ser obras. Os lábios controlados. Veja só, não é porque uma pessoa tem problema e sequer fala que ela vai ser mais santa do que outra. Então, será que a igreja, em resumo, busca o lado profético e espiritual, né, das escrituras que realmente atinge o coração? Todo o lado da profecia dos profetas, né?
que se aplica ao livro do Apocalipse, senão almas sendo devoradas por ensinos que não atingem o coração do crente. O foco passa a ser no que a gente vê, mas a raiz da planta, veja só, toda a tipologia bíblica, ali a semente que tem que entrar e fazer a raiz ali para a planta nascer, e os frutos vêm como consequência. Essa luta no Apocalipse, realmente, almas devoradas por ensinos que não atingem o coração do crente. Por isso a gente vê poderes do céu caindo, escurecem, terra destruída, o abismo, o Apocalipse 9, todos esses julgamentos de Deus, porque é sempre a luta, obra de Deus versus obra do inimigo. O dilúvio da alma que vem, a tribulação. Então, o grande problema, a gente vê Judas ali, no livro de 1 capítulo apenas, e em 2 Coríntios. Em Judas a gente vê falsos mestres, boca diz coisas muito arrogantes. Realmente a boca fala que o coração está cheio. Em 2 Coríntios, esses versos aqui que eu mostrei, aqui eu coloco alguns outros, essas armas aqui em 2 Coríntios 10, que é para combater a altivez da alma que se eleva ao conhecimento de Deus, ao entendimento e à obediência de Cristo. 2 Coríntios 11, falsos obreiros transfigurando-se em apóstolos de Cristo. É daí que vem o verso Satanás se transfigura em anjo de luz, porque são falsos obreiros, uma falsa obra que tem que ser derrubada realmente do céu. Um verso aparentemente sem profundidade, mas é muito profundo e se liga ao 666, na questão das obras, o 6 versus 7, que a gente vai chegar lá. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Veja só, é realmente olho por olho, dente por dente, é como a lei ali no Antigo Testamento. Cativeiro leva a cativeiro. Se alguém mata a espada será morto. Então é o olho por olho que a gente vai ver nas taças, inclusive, Deus dando, pagando o galardão segundo as suas obras, que a gente vê desde o início do Apocalipse essa promessa. Realmente a lei sendo aplicada, a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento dada a Moisés, se aplicando profeticamente para os nossos tempos também. No Apocalipse 2, darei cada um segundo as vossas obras. Apocalipse 20, mortos julgados segundo as suas obras. Apocalipse 22, Jesus galardão segundo a sua obra. Tem um lado bom e o ruim. Se nossas obras, o nosso 6 foi baseado no 7, numa obra de descanso, as obras de Cristo em nós, seremos assim recompensados com o reino de Deus. Então a gente vê isso nas trombetas, Apocalipse 8 a 13, e as taças, os julgamentos 15 a 20, veja só a consequência, trombetas, as obras ali vão, muitas vezes a igreja saindo do caminho, Deus chamando, e os julgamentos a gente vê muito Apocalipse 15 a 20. Na verdade as trombetas são julgamentos também, mas severos realmente, as taças mostram isso. E como falo, o Apocalipse não é um livro sequencial, cronológico, a gente já vê até as taças de uma certa forma acontecendo nos dias de hoje também. Mas estamos realmente ainda mais fortemente nas trombetas, realmente Deus chamando, mas julgamentos poderosos já vêm acontecendo. Veja só, águas transformam em sangue, esses julgamentos, escuridão, abismo, lago de fogo, tudo que a gente já tem falado e vai falar mais. Pisam a cidade santa, nas trombetas. A gente vê o lagar do vinho de Deus, o lagar porque é pisado. Então, realmente como se faz, como a igreja vai fazendo, ela vai ser julgada. Então, mas é tudo por tipologia. O fogo do céu, que a gente vai ver inclusive aqui no capítulo 13, e a gente vai ver a igreja recebendo o fogo de Deus realmente, os julgamentos de Deus. Tudo ligado a Mateus 5, o sermão da montanha. Eu penso fazer um estudo sobre Mateus 5, realmente ligado ao Apocalipse, quando a gente chegar nas taças, em algum momento, porque é bastante profundo como Jesus vai puxar ali a lei de Moisés, ali em cima do monte, é o sermão da montanha, e
vai falar inclusive do fogo do julgamento, né? Que a igreja, em grande parte, liga isso ao Sheol, ao inferno literal, que na verdade realmente o Apocalipse e o Novo Testamento, o Antigo, a Bíblia mostra na verdade o Sheol, o Hades, né? O Gehenna, na verdade como esse fogo que leva a essa tribulação e correção da igreja. Então é tudo Mateus 5, né? O Sermão da Montanha fala disso. Bem-aventurados, né? O que fez, o primeiro passo, recebe no segundo passo um galardão. Os que perseguiram serão perseguidos, serão réu de fogo. Ao contrário do que se ensina, né? Recebem de acordo com as suas obras. Veja só, na questão de foi infiel, vai para um fogo eterno. Na verdade, a lei era muito olho por olho, e realmente é isso que a gente vê no Apocalipse também. A tribulação e a correção de Deus, inclusive, não é nem questão de inferno literal, mas é a questão de o que você fez, você vai pagar dessa forma. Mas é claro, tudo por tipologia, né? Então, é o Messias, é a interpretação profética da lei, e tudo isso que os judeus esperavam e realmente, infelizmente, não reconheceram em Jesus. Toda a questão do livro do Apocalipse, a força, o poder, quem governa, né? Se a gente olhar por todo o livro do Apocalipse, aqui eu coloco o foco nos capítulos 7 a 14, né? Quem que governa, quem está governando, todo esse tema de comer, estar fortalecido, né, revestido ou vestir-se, coberto, né, com a luz, todos os temas aqui das trombetas, até chegando ao Apocalipse 14, a escolha daqueles que vão estar elevados a Cristo, ao reino de Cristo. O cativeiro e a espada, né, a força da religião, o poder para vencer os santos versus o poder de Deus. Inclusive é interessante a Igreja Católica como usava a espada para converter, né, em tempos antigos, né, hoje em dia não se acontece muito, mas outras religiões ainda se utilizam desse artifício, né, da espada literal. Mas no Apocalipse a gente vê a espada da boca de Jesus, não aquela espada de Pedro literal. O novo Pedro, né, o Pedro depois da ressurreição de Cristo que a gente quer se espelhar. E no capítulo 13, verso 11, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, falava como o dragão. Veja só, agora uma outra besta. A outra vinha do mar, e essa da terra. Veja só, então, atingindo realmente toda a igreja. Terra, mar, a guerra no céu, no Apocalipse 12, realmente é tudo sendo atingido, realmente é isso que o 66 fala. Ela falava como o dragão, mas parecia ali os chifres semelhantes ao de um cordeiro. Realmente uma obra disfarçada. Aqui, como eu falo, mar, céu, terra, abismo. No capítulo 11 mesmo a gente vê a besta do abismo. Realmente 12, dragão, a luta no céu. Apocalipse 13, besta do mar e besta da terra. Então realmente o território do crente todo invadido, infelizmente é o contexto dos nossos dias, inclusive total, né, 4 cantos, e aqui no capítulo 13, do mar para a terra, do mar, um lugar de divisão, é que ela já entra realmente na terra, realmente invasão do inimigo. Então a tipologia do abismo, do céu, do mar, da terra, já tenho mostrado esse slide antes, desde o início ali das trombetas, alguns versos aqui apenas, e alguns versos aqui apenas, né, dessa ligação das trombetas, e na sequência do Apocalipse, com esse tema de mar, céu e terra. O mar, muita questão de julgamentos, né, porque fala de uma divisão, de um abismo, divisão de territórios ali nos tempos bíblicos e até nos nossos dias. E a questão do céu também é muito simbólico, o crente estando no céu quando está ali na presença de Deus, e a terra prometida também, terra e céu. Mas enfim, a gente espera onde novo céu e nova terra venham para nós, para este mundo, onde o mar já não existirá.
O mar, de certa forma, é um abismo, a profundeza do engano, local de tribulação. O crente tem que sair disso, realmente, longe da tribulação, longe das ondas, das tempestades e tribulações. Né? Realmente na terra prometida. E aqui nesse outro link, a gente liga essa besta que tem uma semelhança com um cordeiro, como uma ovelha, como Mateus 7 ali, Jesus fala, falsos profetas vestidos como ovelhas, mas interiormente, né, por fora como ovelhas, mas interiormente lobos devoradores. Mas não é questão necessariamente da boca. Muitas vezes a pessoa é uma pessoa boa, aparentemente, mas a questão do que a boca, né, a obra dela, fala, realmente a parte interior que muitas vezes devora a alma do crente. O que sai da boca é realmente a palavra de Deus, como ela tem sido pregada, inclusive. Segundo Tessalonicenses 2, a obra de Satanás, né, sinais de mentira, engano, operação do erro. É tudo isso ligado ao Apocalipse, né, que a gente vai ver o falso profeta, né, onde, segundo Pedro, 1 João, Mateus 24 fala a obra do engano também no Apocalipse, né? Poço do abismo, de onde vêm as bestas, nações sendo enganadas. A destruição muitas vezes vem com aparente paz. Né? Eis que Daniel 8 fala, palavras boas, aparentemente boas, mas que vêm para destruir. Destruirá os poderosos e o povo santo, pelo seu entendimento prosperará o engano, seu coração se engrandecerá. Se engrandece, se eleva contra a obra de Deus. Falava como o dragão, boca interior, coração é o problema. A questão da boca e o falso profeta. E o Apocalipse é bom, o estudo do Apocalipse por isso. Ele alerta, a obra do engano está solta. Essa falsa testemunha, todo o contraste, né, da obra do inimigo contra a obra de Deus, Cristo. A ligação com o falso profeta do Apocalipse, como ele surge. Né? A gente vê Apocalipse 13, no verso 11, 2 chifres versus as 2 testemunhas. Veja só, o 2 ligado a um testemunho. Apocalipse 13, 13 aqui, fogo do céu. No Apocalipse 11 a gente vê as 2 testemunhas que tem fogo da boca. Então esse fogo do céu é o contraste. Os grandes sinais no verso 14 do Apocalipse 13. Versus Apocalipse 19, 20, o falso profeta, né, grandes sinais. Apocalipse 13, no verso 14, engana. Apocalipse 19, a gente vê, enganou os que receberam o sinal da besta. Toda a ligação do falso profeta, né, com a obra das bestas, o inimigo. Então, a grande importância de se estudar a palavra de Deus. No verso 12, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A chaga mortal curada. Essa chaga é como se realmente a igreja, Cristo atingindo a cabeça da serpente. A gente vê toda a sequência aqui nos versos do capítulo 13. A cabeça ali, uma das cabeças sendo atingida, ferida. A gente vê a questão da espada, né? No verso 10. Se alguém matar a espada seja morto. Tem a espada literal, tem a espada profética da boca de Cristo. O exército, todo o poder da primeira besta cuja chaga mortal fora curada. A gente vê que a besta, no capítulo 13, verso 14, a besta foi ferida pela espada. Realmente a espada carnal de uma obra que não é a obra de Cristo verdadeira. O catolicismo, essa besta foi ferida, mas realmente não é só isso. A ferida acontece também no crente quando recebe a Cristo, mas infelizmente segue religião e reaviva a besta em sua vida e na vida da igreja. A serpente constantemente fere o calcanhar do crente. Jesus, realmente a obra verdadeira, vai ferindo sua cabeça à medida que a gente deixa isso acontecer. A besta tem sido reavivada através das religiões nos nossos dias, inclusive no meio evangélico, que contamina-se com as mercadorias da Babilônia. Mercadorias falsas, né? Que mercadorias são essas, inclusive de almas humanas? É o poder do inimigo devorando a alma do crente, envolvido com outros propósitos diferentes do propósito de Deus.
Então, esse é o 66 que a gente vai se aprofundando, veja só o contexto. Uma religião que foca em obras das mãos humanas, né? O 6 é o 666. Não alcança o descanso, o 7, né? Descanso de Deus. Essa questão de adorar a besta, é se prostrar para uma obra, né? Se tornar pequeno para que uma obra toma conta da nossa vida, da religião. Essa palavra no hebraico, né? Significa adorar, prostrar-se. Se prostra realmente ao plano verdadeiro de Deus, não deixar realmente o calcanhar tomar conta, mas realmente não a cabeça da serpente, mas Cristo cabeça atingido com seu calcanhar realmente a serpente. E no verso 13, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Esse link sobre sinal, ou sinais, no hebraico essa palavra sinal que vem ali desde o Gênesis 1, os luminares. Gênesis 1, os luminares para sinais e tempos determinados, e dias e anos, veja só, luminares são sinal. No decorrer das passagens bíblicas, que a palavra sinal é muito importante, né? O sinal ali da aliança com Noé, o sinal da circuncisão com Abraão, no Êxodo, os sinais que as pragas, inclusive ligadas ao Apocalipse, que fazem o povo sair da terra, sinais que atingem a terra do Egito, Faraó. Veja só, no Apocalipse a mesma coisa. As pragas, as trombetas, são coisas que devem atingir a parte que não é da obra de Deus verdadeira. Isaías 7, sinal, a virgem conceberá. Esse é o grande sinal dessa estrela, realmente a luz de Cristo no crente. Mas infelizmente tem um sinal contrário da obra inimiga. Essa palavra sinal no Novo Testamento são 77 ocorrências, pelo que eu contei, cerca de quase 80 ali. Sinais, curas e maravilhas de Jesus, né? Uma nova vida, são proféticos de uma nova vida. Geração má pede sinal, né? Apenas o de Jonas será dado, um sinal de morte e ressurreição. No Apocalipse 12 a gente vê o sinal da mulher versus o sinal do dragão. Tem sempre o sinal da obra verdadeira, o sinal da obra falsa. A gente tem que reconhecer através do quê? Do estudo, do ensino, do Espírito Santo falando em nossas vidas. A besta, dragão e falso profeta, né? A gente vê em Mateus 24, né, que vão aparecer falsos cristos, profetas, fazendo grandes sinais e prodígios. No Apocalipse é essa história. Falso profeta fazendo sinais e prodígios. É o falso evangelho que está aí, né, fazendo grandes sinais. O verdadeiro sinal é a palavra de Deus, a palavra verdadeira que traz transformação no interior. É a palavra que leva ao descanso, não apenas aos 6, mas as obras de Deus em nós que trazem descanso. Os caldeus ali, Daniel, eles queriam e faziam sinais, mas o verdadeiro sinal realmente é a presença de Deus na vida de Daniel, trazendo ali os sinais proféticos ali, inclusive para a vida de Daniel, que são símbolos ali, tudo da Babilônia, dos nossos tempos também. E o último link aqui desse verso, bastante interessante, né? Esse falso profeta ali, vestido como ali um cordeiro, essa boca causa um dano imenso às almas, né? Que vai contra a palavra de Deus. É um engano dos nossos dias, veja só, Deuteronômio 13, os versos aqui 1 a 3. Quando o profeta te dá um sinal prodígio, veja só, e mesmo que aquele sinal suceda, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos. Veja só, é ir atrás de outros deuses. Simbolicamente significa atrás de uma outra obra, se prostrar a uma obra das mãos humanas. Veja só, o 6. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova,
para saber se é mais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. A aprovação muitas vezes é uma obra do engano que leva o ser humano que quer ser isso ou aquilo, às vezes até dentro da religião, tem uma posição, e isso vai enganando, vai gerando uma obra enganosa, uma obra de soberba e elevação contra a obra de Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 9 a 11, a obra de Satanás, sinais e prodígios de mentira, engano, operação do erro para que creiam na mentira. A gente pegar todos os livros da Bíblia, claro que a gente tem que escolher apenas alguns versos aqui, mas tudo ali no Apocalipse se liga poderosamente com outras passagens bíblicas do Novo e do Antigo Testamento. A nossa função realmente é estudar e meditar nessas passagens. A obra do inimigo contrasta com a obra verdadeira de Cristo. A obra do inimigo contrasta com a obra verdadeira de Cristo. Veja só a ligação e o contraste do falso profeta do Apocalipse com a obra verdadeira. Já falei isso aqui anteriormente, todo o contraste da obra inimiga, o fogo inimigo versus o fogo verdadeiro das duas testemunhas. O fogo dos julgamentos que vem do céu, que a gente vê nas taças. Inclusive nas trombetas também, no capítulo 8, inclusive, Apocalipse 13, verso Apocalipse 20, os grandes sinais da besta e do falso profeta, o engano dessa obra inimiga. Então é daí que vem o falso profeta, essa obra de engano que a gente vê aqui, até o capítulo 13 e 14, essa geração de tudo isso. E realmente Deus quer que a gente esteja na presença dele plena. Para isso, o livro do Apocalipse, toda a Bíblia mostra esses detalhes para que a gente possa estar pleno na presença de Deus. Eu vou ficando por aqui para que a partir do verso 14 a gente vai começar a falar mais profundamente da imagem da besta, que é realmente essa obra do engano na vida da igreja e do crente. A gente continua em seguida.